Paz do Senhor, igreja, amém? Quem está feliz aí, como o irmão David falou? Quem teve um domingo bom aí, agradável? Em família, todo mundo? Graças a Deus. Quantos comeram macarronada? Ninguém? Acabou a tradição da macarronada? Teve gente que comeu a macarronada de domingo. Amém? Glória a Deus. Quantos estão preparados para a palavra, para aquilo que Deus quer falar hoje? Como o irmão Samuel falou semana passada, um dos motivos de sairmos de casa é para ouvir a palavra do Senhor, não é isso? A gente vem, adora. Eu, graças a Deus, hoje tive um domingo bem agradável, em família, ouvi alguns louvores. Isso é muito bom, você ter, um dia de paz, um dia tranquilo, você podendo ouvir louvor, não se enchendo com todas as porcarias que a TV oferece. E aí você chegar aqui, como o irmão David falou, como o salmista disse, como ele se alegrava quando ele chegava dentro da casa do Senhor. A gente sabe, é motivo de alegria estarmos aqui hoje reunidos. E é um dos motivos de a gente estarmos aqui, além de cantarmos esses louvores e declararmos coisas realmente grandiosas, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus. Amém? Sem mais delongas, abra aí a sua Bíblia em Lucas 9, a partir do versículo 18. Está no telão também. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, podendo adorar o Senhor, louvar, render a Ti toda a honra, toda a glória. Obrigado, Senhor Jesus. E agora nós te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor nos dê realmente somente a Tua palavra. Que todo conhecimento humano caia por terra, que toda razão caia por terra, mas que o Teu Espírito seja prevalecido aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai. Tira todas as distrações, todos os ruídos que nos impedem de ouvir, Pai, a Tua palavra. E que a Tua palavra possa ser aqui, Pai, transmitida de forma clara, audível e objetiva, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome é que eu te peço. Em nome de Cristo, amém. Amém? Então o tema da mensagem de hoje é justamente essa indagação aí, do versículo 20. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando. Então, Jesus, ele acaba de orar, está falando aqui, Jesus estava orando. E aí ele se reúne. Imagina como se a gente estivesse aqui no final de um culto. Terminamos a oração e aí a gente chega para algumas pessoas mais íntimas, E a gente começa a ter um bate-papo. E aí, como é que foi? Deus falou com você? Que palavra foi? Então Jesus chega perto desses discípulos, dos seus discípulos, e ele pergunta, fala: quem as multidões estão dizendo que eu sou? O que o povo está pensando a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Quem é eles? Então, o que eles estão pensando? O que eles estão imaginando? O que está se falando aí no meio dessa multidão? E aí a resposta dos discípulos remetia à ideia que estava ali pairando pela multidão, a ideia que estava ali rodando ali a multidão, que é justamente essa ideia aqui. Alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Bom, ele estava falando de um tempo profético, um tempo que era dirigido pelos profetas. Sempre Deus estava levantando profetas, e profetas que estavam anunciando e falando que o Messias iria vir. Então, eles tinham essa ideia na cabeça, eles estão achando que você é um dos profetas, é uma das pessoas que está falando aí que o Messias vai vir, é você esse tipo de pessoa. E eles estavam
lembrando um pouco também daquilo que está escrito lá em Malaquias 4. Vamos ver lá em Malaquias 4, versículo 5 e 6. Olha o que diz aí. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então eles estavam aguardando o profeta, um profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles estavam esperando. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles estão pensando que eu sou, logo os discípulos falam, bom, eles estão com essa ideia lá de Malaquias, que realmente você é esse profeta que vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor. E isso é tão importante entender essa questão, o porquê dessa resposta, porque de Malaquias até esse texto de Lucas, alguém tem mais ou menos 100, tirando os universitários, irmão Nelson, irmão Samuel, mas será que todo mundo tem noção de quanto tempo que se passou de Malaquias até chegar em Lucas 9? Alguém tem uma ideia? Quem dá 50 anos? 700, um pouco menos. Quem dá 100 anos? Quem acredita que é 100 anos que a gente está falando? 200 anos. 200 anos, tem 200 anos. Quem dá mais? Quem dá mais? 300. Se eu ouvi 300 anos. Quanto? 400. Mas já não. O pai dele sofreu, não, ele sabe mesmo. 400 anos. A gente está falando de um período de 400 anos. Agora imagina. É um silêncio profético de 400 anos. De Malaquias aqui que falou que viria esse profeta, até chegar nesse ponto são 400 anos. Então nada mais justo do que a multidão falar, realmente chegou a vez desse profeta. Esse profeta chegou. Porque já se passaram 400 anos, não é possível que ainda está vindo esse homem aí e não é esse profeta. Então, agora que a gente entende essa grande realidade histórica, fica muito mais fácil de a gente compreender essa pergunta. Quem eles estão pensando que eu sou? E o interessante nesse texto de Lucas 9 é que a gente tem duas perguntas aqui claras, né? Primeiro, vamos voltar lá para Lucas. É essa pergunta de quem as multidões dizem que eu sou. Mas tem uma outra pergunta, né? A segunda pergunta é, quem vocês dizem que eu sou? O que a multidão está falando, eu sei, tá, vocês me responderam, mas tem uma outra pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E aí, existe uma terceira pergunta, que não está claro no texto, mas que, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo que tem mais uma pergunta. Então, na verdade, são 3 perguntas. Então, o meu objetivo hoje, nesta mensagem, com esta pregação, é responder a essas 3 perguntas. Primeiro, quem eles pensam que eu sou? A segunda pergunta, quem vocês acham que eu sou? Quem que vocês aqui, vocês mais perto de mim, estão achando que eu sou? E a terceira pergunta, aí é Jesus que está fazendo. Quem eu penso que vocês são? O que eu estou pensando de vocês? Eu quero responder também essa pergunta. Porque existem as duas perguntas que o que a multidão pensa, o que vocês mais próximos pensam, mas eu, Jesus falando, quero falar o que eu penso de vocês. O que eu espero de vocês. Eu estou esperando algo de vocês. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, então, ficou fácil de responder, né? Eu já respondi aqui. Né? Ainda mais a gente analisando esse contexto histórico. Então, a gente vê realmente que era óbvio que a multidão pensasse que ele era o profeta. E uma coisa para acrescentar é que o próprio Herodes, quando foi indagado e ouviu falar sobre Jesus,
a primeira coisa que ele falou, esse deve ser João Batista que ressuscitou. Porque Herodes tinha mandado, né, a pedido da sua mulher, fazer o quê com João Batista? Cortar a cabeça. Então, Herodes, a primeira coisa que ele lembrou, quando ele começou a ouvir sobre Jesus, ele falou, opa, eu acho que João Batista ressuscitou. Então, esse texto aqui está mostrando realmente a realidade do contexto histórico. Então, uns pensaram realmente que Jesus era Elias, outros que ele era João Batista, e outros ainda que eram algum dos outros profetas antigos aí, que a gente tanto conhece. Amém? Até aí tudo bem, então. Mas aí eu quero chegar na grande pergunta de Lucas 9, que é o nosso tema da mensagem. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês estão dizendo que eu sou? O que vocês estão pensando a meu respeito? Vocês que estão andando comigo, vocês, meus discípulos, o que vocês estão achando? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês pensam? Então, como sempre, a gente tem o figurão do Pedro, né? Pedro é sempre o figurão. Toda mensagem vai ter o Pedro como o primeiro a falar, o primeiro a tomar atitude. E Pedro, logo de cara, o que ele fala? O Senhor, está lá? É o Cristo enviado por Deus. Então, Pedro, logo de cara, ele responde, o Senhor é o Cristo, o enviado de Deus. E a palavra Cristo está ligada e significa que é uma pessoa ungida. Cristo é ungido. Então, o que Pedro disse? Senhor, você é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. E aí um parênteses para a gente entrar, né? Só para a gente dar aquela cutucadinha básica. A gente não vê outra citação dessa no Novo Testamento falando sobre essa questão do ungido. A gente só vê Cristo sendo ungido de Deus. Então, para nós, principalmente aqui da comunidade evangélica do Servinho, de Deus, comunidade evangélica do Servinho, não cremos que tem o ungidão, um é mais ungido que o outro. Aquele lá é mais ungido. Não, nós cremos que todos nós fomos ungidos pelo o que foi ungido de Deus. Nós estamos debaixo dele. A nossa autoridade máxima aqui é Jesus Cristo e mais ninguém. Amém? Glória a Deus, fecha parênteses e vamos continuar a jornada. Então Pedro ele responde, Senhor, você é um ungido de Deus, eu estou vendo isso. Mas aí eu quero te perguntar, claramente, aqui no pé de ouvido, será que eles sabiam de fato quem era Jesus? Mesmo Pedro tendo respondido isso, quantos acreditam e creem que eles sabiam, tinham a plena convicção de quem era Jesus? Vocês acham mesmo que esses discípulos tinham noção de quem Jesus era de fato? Vejo algumas cabeças falando não. Tem alguém que acredita nisso? Que esses discípulos tinham plena convicção de que Jesus era realmente o Cristo ungido? Que tipo de rei era Jesus? Será que eles sabiam que tipo de rei? Porque Jesus ele anunciou um reino, né? Então, se ele anunciou um reino, ele era logo um rei. Que tipo de rei era Jesus? Será que eles tinham noção de que tipo de rei era Jesus? Será que Pedro, ele acertou na mosca? Ele deu a resposta exata e falou, pronto, fechei. Dei a resposta, tirei 10. Será? Eu tenho a plena convicção e vou mostrar para vocês que eles não tinham essa plena certeza de quem Jesus era de fato. Por quê? Olha o que diz aí no versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse Jesus. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Será que eles estavam esperando esse tipo de resposta? Será que era esse tipo de rei que eles estavam querendo? Será? Será que eles estavam esperando um Salvador que iria morrer? Um Salvador que iria ser rejeitado?
Será que eles esperavam? Um Salvador que iria sofrer? Eles jamais esperavam isso. Um Salvador, um Rei, que vai livrar eles, mas que irá sofrer, que irá morrer. Mas Jesus deixou bem claro, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Isso está previsto lá em Isaías, tanto no capítulo 52 quanto 53. Depois lá na sua casa você pode ler e conferir. Isaías 52 e 53 fala do servo sofredor, que iria sofrer, que iria padecer, que iria levar o castigo. Caiu sobre ele, aquilo que era nosso, aquilo que a gente merecia, caiu sobre ele. Ele levou toda a nossa culpa, toda a nossa dor. Ele levou. Então, eles não tinham muito a noção. Eles não tinham. E quando a gente está passando por opressão, por injustiça, a última coisa que vem à mente é ter alguém que promete que vai nos salvar morrendo. Imagina, você está sofrendo, você está sendo oprimido, e aí vem um cara e fala, eu vou te livrar. E quando você vê, ele morre. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Ele prometeu para mim que vai me salvar. Eu até criei uma ilustração, da época de escola. Quantos aqui estudaram? Quantos aqui lembram um pouquinho? Alguém lembra como que era a escola? Tem gente que ainda vai para a escola, né, Aninha? Amanhã é dia de aula. Geralmente em escola, você faz de tudo para quê? Para não arranjar confusão, Para não arranjar briga, encrenca. E sempre tem um encrenqueiro, Quantos aqui já passaram por essa situação? E aí, você cometeu uma vacilada, ou o cara não foi com a sua cara e te jurou e falou, na saída eu vou te pegar. Na saída vai ter briga, eu vou pegar você. E você claramente sabe que esse adversário é muito mais forte que você, e você tem plena convicção que você vai apanhar, ok? Você sabe que você não vai dar conta. Só que, por um milagre, alguém aparece e compra a sua briga. E aí você vê que essa pessoa que comprou a sua briga é mais forte. Você fala, opa, estou garantido. O rapaz aqui que ia me bater, veio o outro aqui e falou que vai me defender, ele é muito mais forte, beleza. Aí imagina, você sai já tranquilo, só que esse rapaz que vai te defender, na hora que começa a briga, acontece o que aconteceu com a irmã Tatiana, ele tem um mal súbito e cai desmaiado. Aí eu te pergunto, o que vai passar na sua mente? O que passa na sua mente? Caiu a casa. É eu que vou apanhar agora. Não é isso? Então esse povo aqui, está acontecendo isso com esse povo. Eu fiz essa ilustração para mostrar realmente, para a gente entrar nessa história. É isso que aconteceu com esse povo. Eles estão esperando alguém que vai livrar eles da opressão. Eles estão sendo oprimidos, estão sendo torturados, está cobrando imposto indevido. E às vezes tem gente, como a gente já viu aqui, o caso de Zaqueu, o caso de Mateus, gente que era para estar junto de nós e acabou se vendendo e está sendo usado para nos oprimir. Gente da gente, traidor. E está nos oprimindo. Então esse povo estava esperando o quê? Um Messias, um Cristo, que iria acabar com esse governo, queria aniquilar, queria livrar eles. Eles não esperavam esse tipo de resposta aqui, Eles não tinham a plena convicção de quem Jesus era de fato. Eles não imaginavam que havia um rei que iria sofrer, queria ser rejeitado pelos líderes. Pelo contrário, eles falaram, opa, peraí, esses líderes aí, esses fariseus, eles nos oprimem, eles são tudo falso. Então vai vir um cara que vai acabar com eles. Mas aí Jesus fala, eu vou ser rejeitado pelos líderes. Eu não vou acabar com eles, eu vou ser rejeitado por eles. Eu vou ser humilhado por eles. Eles vão me condenar. Eu vou ser morto por eles. Eu não vou livrar vocês disso. Então, repare bem como esse texto é forte e tão autêntico para nós. Então, vem a pergunta, quem vocês pensam que eu sou? Imagina agora, depois disso que eu te falei. Agora é você que está sendo indagado. Imagina você nesse contexto.
quem vocês pensam que eu sou? Jesus pergunta, quem vocês estão imaginando? Que tipo de rei, que tipo de Cristo vocês estão pensando que eu sou? Existe um livro que eu acho interessante, quem quiser comprar, compre. Que ele tem como título, Você se torna aquilo que o adora. Você se torna aquilo que adora. Aquilo que você adora acaba virando a sua identidade. As pessoas começam a definir você pelo que você adora. Então, eu te pergunto, que tipo de Cristo você está adorando? Se eu sou aquilo que eu adoro, que tipo de Cristo eu estou adorando? Que tipo de Cristo eu estou adorando? Eu enumerei aqui alguns tipos de Cristo que hoje em dia tem sido adorado. Tem gente achando que Cristo é a solução financeira dele. Então tem gente servindo ao Cristo da prosperidade. Olha que Cristo bom. Cristo da prosperidade. É o único que vai salvar, me livrar de todos os meus problemas financeiros. Eu estou precisando de uma solução para os meus problemas financeiros. Então eu achei um Deus para me adorar. Esse Deus chama Cristo da prosperidade. E está sendo pregado em muitas igrejas. Tem gente achando que Cristo é o que vai colocar ele como cabeça e não como cauda, como o irmão Samuel já falou aqui. Tem gente achando que Cristo é o Cristo que nos dá poder. E o poder hoje é o que mexe com a cabeça de todo mundo. O dinheiro e o poder são as coisas que mais mexem com todo mundo hoje. Todo mundo vive em busca ou de dinheiro ou de poder, e às vezes ele consegue as duas coisas, porque ele luta tanto para isso, e isso acaba virando a identidade dele. Você olha para a pessoa e vê, aquela pessoa que ela parou de viver, ela só vive hoje em busca de dinheiro, ela só vive hoje em busca de ter o reconhecimento, de ter o status. Eu quero ser reconhecido por todo mundo. Eu quero estar acima de todo mundo. Né? E, infelizmente, isso tem atingido principalmente as igrejas. Nas igrejas, o que mais a gente vê é isso. É cadeira especial, sabe? Posição elevada, hierarquias, né? Cargos especiais. A gente vê muito isso. Então, essas pessoas estão adorando esse tipo de Cristo. O Cristo que nos dá poder, o Cristo que nos satisfaz. Tem, né, o Cristo danoninho também, né, o que é o me dá, me dá, me dá. A pessoa que só sabe pedir e acha que Deus é isso, é tipo um Papai Noelzinho dele. Quanto mais ele pede, mais ele vai receber. E dependendo, né? E tem gente que pensa mesmo que Jesus é um Papai Noel. Porque aí ele fala assim, peraí, se eu fui bom o ano todo, eu consigo fazer minha oração e Deus vai responder tudo o que eu preciso. Porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui um servo bom e Jesus vai me dar. Porque ele é o meu Papai Noel. Ele é bom demais para mim. Então, você se torna aquilo que você adora. O que você tem adorado? Que tipo de Cristo você tem servido? É esse Cristo aqui que sofre? É esse Cristo que é rejeitado? É esse Cristo que morreu e ressuscitou? Será? Eu quero te dizer, o Cristo que é pregado aqui nesta igreja, o Cristo que nós acreditamos é o servo sofredor, é aquele que morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você possamos ter vida. Amém? Quantos estão aqui conscientes disso? O Cristo que é pregado nesta igreja, o Cristo que eu sirvo, o Cristo que o pastor Samuel serve, o Cristo que nós queremos servir, é o Cristo que é o servo, primeiro de tudo, é o servo sofredor, é aquele que morreu e que ressuscitou para nos dar vida. Glória a Deus! Aleluias! É esse Cristo que eu quero servir. Então, coloque isso na sua mente a partir de hoje. Você se torna aquilo que você adora. Então, depois disso, de entender essa realidade, a gente chega na terceira e última pergunta, que realmente é confrontador para todos nós. Cristo está querendo falar, quem eu penso que vocês são? Ou melhor, quem eu quero que vocês sejam de fato? Quem eu estou querendo que vocês sejam? Olha o que diz aí no versículo 23. Disse ele à multidão, olha o que Cristo quer de mim e de você. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa,
a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. Ele tem uma pergunta, ele tem uma indagação. O que eu quero de vocês no dia de hoje? O que eu estou pensando a respeito de vocês? Você quer que eu responda? Ele está falando, vocês querem que eu responda? O que eu penso a respeito de vocês? E o melhor, o que eu quero de vocês? Entenda, Jesus está dizendo para mim e para você, eu morri numa cruz. A primeira coisa, ele quer falar isso. Ele morreu numa cruz. Ele não veio para acabar com o sistema de governo. Ele não veio para derrubar governos. Ele não veio, e isso é tão pertinente no dia de hoje, ele não veio para acabar com o PT, com o PSDB, com o PL ou sei lá o quê. Ele não veio para isso. Infelizmente ele não veio. A gente até gostaria, mas o nosso Jesus, ele já estava na época aqui, ó, já tinha opressores, já tinha, né, entre aspas hoje, se a gente falar em sistema opressor, a gente pensa em quê, né, irmão Léo, né, vou chamar de Léo, que eu sempre esqueço. Léo, você entende. Se a gente pensa em quê? Em comunismo. Opressão é um governo comunista. Já tinha um governo opressor. E o povo estava esperando o quê? Ele vai acabar com a opressão. E Jesus fala, não, eu não vou acabar com a opressão. Eu vou te mostrar que existe algo além disso. Eu não vim para acabar com esse tipo de governo. Eu vim aqui para mostrar que a sua pátria é o céu. Jesus veio e mostrou para esse povo e mostra para mim e para você no dia de hoje. Ele não acabou com o Império Romano, ele não vai acabar com governo nenhum. Ele vai mostrar, a sua pátria não é aqui, a sua pátria é o céu. Você foi chamado para morar no céu. Vocês estão começando a se acostumar com este mundo, achar que é aqui que vai ter solução. Não, não é aqui, a solução é lá. Aqui vocês vão depender de mim. Vocês vão estar junto comigo, muitas vezes sofrendo, muitas vezes caminhando nos caminhos difíceis. Vocês vão ser castigados, vocês vão ser oprimidos, vai ter combustível alto, vai ter gás alto, vai ter tudo diferente, mas o que não vai faltar é a minha presença na vida de vocês. É isso que Deus está falando para mim e para você. Eu vim para mostrar para vocês que a sua pátria é o céu. Eu vim aqui para te salvar, mas que tipo de salvação, Senhor? Daquela que te liberta de você mesmo. Porque hoje o nosso maior inimigo, a gente fala muito do diabo, mas o nosso maior inimigo é nós mesmos. Muitas vezes nós somos os diabos das nossas vidas. Tem muita gente que não precisa de diabo, não. Tem muita gente que se destrói sozinha. Se destrói sozinha. Ela não precisa de diabo. Porque ela mesmo começa a dar lugar à carne dela, à vontade dela. E você é aquilo que você adora. O que você tem adorado, o que você tem colocado como prioridade. Porque o que é um Deus? O que é um Deus? O que é uma idolatria? O que é idolatria? Idolatria é quando eu coloco uma coisa acima de tudo, não é isso? Quando eu coloco todos os meus créditos, eu coloco toda a minha vida naquilo ali. Isto é idolatria. Então você tem idolatrado coisas e você tem se destruído. Porque você é aquilo que você adora. Você tem adorado coisas que não é o Senhor, não é o Cristo, o nosso servo sofredor. Você tem se destruído sozinho. Então a gente precisa de um Salvador que nos liberte primeiro de nós mesmos. E principalmente que nos liberta do pecado. Que nos traz de volta a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza. Você tem uma essência e a sua essência é divina. A sua essência é divina. A sua essência não é carnal. Você não foi criado para viver preso no pecado, para viver preso por você mesmo, preso pelas paixões deste mundo. Não. A sua essência é outra. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Não é isso que a Bíblia diz ou é mentira? Ou a gente pode rasgar a Bíblia que é tudo mentira? É isso ou não é? Nós somos imagem e semelhança dele. Então você tem uma imagem e semelhança do seu Deus. A sua essência é outra, não é essa.
Não é essa que você muitas vezes está acostumado. Então nós temos um Salvador que nos liberta do pecado, que nos traz de volta, nos coloca no caminho de volta. Você é aquilo que você adora. Cristo está falando para mim e para você, eu quero que você morra para você e se una para mim e por mim. Eu quero, olha aqui que ele está falando, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. O que é tomar a cruz, meu irmão? O que é tomar a cruz? Fala para mim. O que acontece quando uma pessoa vai para a cruz? O que acontece? Ninguém sabe? Por que uma pessoa ia para a cruz? Porque ele estava condenado para morrer. Ele era executado numa cruz. Ele está falando, peraí, você quer ser meu seguidor de verdade? Então negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Diariamente, mate você mesmo. É isso que ele está falando. Mate a tua carne, mate a tua vontade. Mate você mesmo. Mate aquilo que tem te impedido de você voltar à sua verdadeira essência, à sua verdadeira natureza. É isso que ele está falando. Então ele veio aqui para nos libertar. Então ele quer que a gente morra para nós mesmos. E a gente faça o quê? Se una a ele. Se una a ele e viva por ele. A nossa causa agora são as causas do reino. A nossa pátria é o céu. As nossas prioridades, a nossa idolatria tem que ser as coisas do reino dos céus. Aquilo que a gente tem que adorar, aquilo que tem que ser a nossa imagem, tem que ser a imagem e semelhança dele. Eu não posso ser definido por outras coisas. Eu não posso ter outras coisas como características da minha vida. Eu não posso. Então ele quer que a gente morra para nós mesmos. Que a gente tome diariamente a cruz. Se a gente se tentar apegar na nossa vida, a gente vai perder. Mas o que ele está falando? Se você abrir mão da sua vida por minha causa, você vai ter a salvação. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Que vantagem tem em você querer servir esse Jesus da prosperidade, esse Jesus do poder? Que vantagem tem em você querer viver só em busca disso? Eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso. E você pode muitas vezes conquistar e ganhar o mundo inteiro. Mas tem uma triste notícia, você vai perder a sua alma. A sua alma vai ser perdida. E o que é a nossa vida? A gente cansa de falar isso, desde que eu nasci eu ouço isso. Nas escolinhas, quando virei adolescente. A nossa vida é um conto ligeiro. Cada dia mais a gente tem visto isso. Como o tempo tem passado. Como as coisas estão indo rápido. E muitas vezes você mesmo que já conquistou algumas coisas, quando você chega lá você fala, que legal, foi bom, mas passou. Eu esperava mais, né? Quantos já passaram por isso? Eu esperava mais. Quando você chega lá, você buscou. E quando chegou lá, eu achava que era mais. Não é isso que está me satisfazendo. Não é isso, eu preciso de mais. E Jesus está falando, não, esse mais sou eu. E eu ouvi uma coisa interessante. Esses dias atrás, você sabe qual é o tamanho do seu Deus? Alguém tem noção do tamanho de Deus? Deus é do tamanho do vazio da sua alma. Esse é o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é o tamanho do vazio da sua alma. Todos nós temos um vazio. Todos nós buscamos, muitas vezes, em todas as coisas. Buscamos no esporte, buscamos no sexo, buscamos na droga, buscamos no álcool, buscamos em tudo. Buscamos em relacionamentos, preencher esse vazio. E Jesus está falando, não, só eu posso preencher esse vazio. Depois que esse vazio for preenchido, tudo começa a ter sentido. Aí você chega lá e as coisas começam a ter sentido. Porque se você chegar lá sem Jesus, não tem sentido. As coisas ficam incompletas. Mas Jesus está falando para mim e para você, eu quero que vocês morram para vocês mesmos. Que vocês não vivam buscando realmente ter as coisas, que você não pense só nas coisas terrenas, em ganhar este mundo. Mas saiba que se você perder, se você abrir mão, você vai ganhar. Aqui eu sempre falo isso, e falo isso desde quando lidero jovens. Desde os meus 18 anos eu falo isso. Nós servimos o reino do ao contrário. O reino de Jesus é mais ou menos como contabilidade. Alguém já estudou contabilidade? Mais ou menos ninguém? Nunca? Não ouvi falar. O David já estudou contabilidade. Alguém já estudou? Margarete. Contabilidade eu tentei estudar, não aguentei. Por quê?
Crédito para nós aqui é uma coisa, na contabilidade é o contrário. O crédito é débito, o débito é crédito. Aí você fica em parafuso. E o reino de Deus é a mesma coisa. Aqui quem perde ganha. Aqui quem se humilha é exaltado. Aqui é o reino do ao contrário. Saiba que você serve o Deus do reino do ao contrário. A gente tem visto aí, né, quem assiste ficções científicas, né? O mundo invertido é mais ou menos o nosso mundo, é o mundo do inverso. Né, Jonas? Mundo invertido, é o nosso mundo, é o mundo invertido. As coisas aqui é tudo ao contrário. Mas saiba de uma coisa, por mais que a nossa lógica mostre ao contrário. Ah, não, eu tenho que ganhar o mundo inteiro, não, eu tenho que buscar. Não, saiba, se você perder, se você abrir mão, se você colocar o reino dele em primeiro lugar, as coisas, nada vai te faltar. Tudo vai dar certo para você. E tudo vai dar certo para você não é falar, você vai ter a mansão, você vai ter a BMW. Não. Você vai ter o principal, a paz e a felicidade. Você vai ter o principal, conseguir colocar a cabeça no travesseiro para dormir tranquilo e ter uma noite boa de sono. Que muitos não têm. Muitos milionários não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Muitos não conseguem. Mas o nosso Deus é capaz de transformar essa situação. O nosso Deus é capaz de transformar. Então Ele quer que, quando a gente entender isso, quando as pessoas começarem a olharem para nós, eles vão começar a enxergar quem? Jesus. Quando a gente entende essa realidade, essas verdades, e a gente começa a abrir mão da nossa vida, se a gente é aquilo que a gente adora, quando as pessoas olharem para mim, para você, eles vão falar, opa, estou vendo Jesus. Agora eu sei quem Jesus é de fato. Agora eu sei quem Jesus é. Eu olho para Ele e vejo, sei como que Jesus é. Estou vendo a identidade de Jesus. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, começa a refletir. Será que se alguém começar a ir passar na rua e olhar, quem conhece a gente, e falar, me dá uma definição de quem é fulano de tal, o que eles vão dizer? Eles vão nos dizer aquilo que a gente tem adorado. Eles vão falar, opa, aquilo ali, vixe, aquilo ali é um avarento. Vixe, aquilo ali é um briguento. Vixe, aquilo ali gosta de uma fofoca. Vixe, aquilo ali. Ou eles vão falar, opa, aquilo ali, rapaz, eu me constranjo de ficar perto dele. Ô rapaz bom, ô rapaz positivo, ô rapaz que você fala com ele e você nunca vê ele triste. Eu já ouvi muitas pessoas assim, e ouvi outras pessoas falando sobre isso. Fulano de tal, eu nunca vi aquela pessoa triste. Eu já ouvi de gente assim. E o que é isso? Ele é o que ele adora. E ele adora Jesus de verdade. Ele tem adorado Jesus de fato. Ele tem adorado esse Senhor, esse Salvador, esse homem que morreu naquela cruz, para que a nossa vida tivesse sentido. Então eu quero que vocês sejam a resposta para a indagação da multidão que está aí fora. O meu objetivo com tudo isso é que vocês possam ser a resposta da indagação. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem eles estão dizendo que Jesus é? A minha maior intenção e a minha maior alegria é poder ouvir um dia alguém chegar e falar, tá vendo aquela comunidade ali, que fica ali no Servinho? Tá vendo aquele povo ali? Entra lá dentro, comece a conviver com aquelas pessoas que vocês vão saber quem Jesus é. Já imaginou o dia que acontecer isso? Tá vendo aquele povo? É eles ali, aquele povo ali, são imperfeitos, são falhos, cada um tem problema. Não é 100% não, mas está vendo aquele povo ali? Eles entenderam quem Jesus é. Visita lá, começa a frequentar lá que você vai saber quem é Jesus de fato. Não é um Jesus interesseiro, não é um Jesus que está interessado no seu dinheiro, que vem e te promete prosperidade. Não. É o servo sofredor. É aquele que morreu, mas ressuscitou. É aquele que morreu, aquele que está nos garantindo que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. É esse Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quer servir a esse Jesus? Quem quer servir a esse Jesus? Quem quer ser a resposta que o mundo precisa? Nós precisamos disso. E eu quero terminar essa mensagem te encorajando a realmente
a tomar uma posição hoje, no dia de hoje. Eu quero ser a resposta para essa multidão. Eu quero ser a resposta. Por mais que a minha vida não está legal, por mais que a minha vida está difícil, eu sei, nossa, como está difícil. Mas eu posso mostrar, apesar de tudo que eu estou passando, que Jesus existe. Eu posso mostrar que apesar de todo o sofrimento que eu tenho enfrentado, existe um Jesus que pode mudar qualquer situação. Existe um Jesus que pode alcançar outras vidas. Não só a minha vida, porque a gente tem que morrer, não tem que morrer? E às vezes a gente fica pensando só em nós. Primeira coisa, morra para você mesmo. Não pense, tira o foco do seu problema. Comece a olhar ao redor e a gente vai ver. Ontem mesmo eu estava num jantar e comecei ali, parece que, sabe, olha como as coisas são. Nada combinado. Simplesmente fui num jantar e, de repente, vendo uma rede social de uma pessoa, a visita ali mostrando a rede social de uma pessoa, que abriu mão, que entendeu essa mensagem e hoje vive lá na África. Ela foi abandonada pelo seu marido. Ela perdeu o seu marido. O que ela fez? Ela foi para a África em missão e começou a adotar crianças. E ela mostra as fotos. E se você vê aquelas fotos, não tem como você se emocionar. Não tem como você não se emocionar. E aquela pessoa começou a adotar. Hoje ela tem 5 crianças. 5. Sozinha, vivendo na África. 5 crianças. Se você pegar o antes e depois, não dá para acreditar. Aquelas crianças com aquela barriga desse tamanho, hoje estão tudo saudáveis. Estão lá. E uma das coisas que eu vi, que me impactou ela começou a ver a casa muito silenciosa. Imagina, 5 crianças, uma casa silenciosa, você já se preocupa, né? Quem é pai sabe. Opa, está muito silêncio, está acontecendo alguma coisa errada. Quando ela foi no quarto ver o que estava acontecendo, essas 5 crianças estavam ajoelhadas na cama e falaram: hoje a gente dedicou o nosso dia a Deus. A gente está jejuando e agora estamos entregando o nosso jejum, aqui orando e lendo a palavra de Deus. Olha o que acontece na vida de quem se entrega a Deus de fato. Então, às vezes você pensa, nossa, imagina, essa mulher podia se vitimizar, né? Meu Deus, olha o que aconteceu comigo, Deus me abandonou. Não, ela esqueceu o problema dela. E ela viu que existiam situações que precisavam muito mais do que ela precisava. E com isso ela impactou. E aí, eu te pergunto, quem é Jesus? Olhe para a vida dessa mulher que você vai saber quem é Jesus. Olhe para a vida dela e você vai saber quem é Jesus. E Jesus pode fazer isso na vida de qualquer um aqui hoje. Amém? Qualquer um aqui pode ser transformado por esse Jesus. Saiba que existem pessoas aí fora que precisam de você. Apesar dos seus problemas, apesar de toda a situação que você vive, tem pessoas muito mais necessitadas que precisam conhecer esse Jesus que muda, esse Jesus que transforma. Amém? Fique de pé. Glória a Deus, Senhor Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor Jesus. Obrigado. Pai, nós não temos nem palavras para nos expressar agora, Pai. Somente queremos nos arrepender e nos constranger diante do Teu amor, diante da Tua misericórdia, Pai. Porque se nós pararmos para olhar para nós mesmos, nós vemos que não temos motivo, não tem o que o Senhor encontra em nós que Te agrade. Mas, Senhor Jesus, a Tua misericórdia tem nos alcançado. E eu Te peço agora, Senhor, alcance a todos esses aqui, Pai. Que a Tua misericórdia alcance a cada um. Que possamos, a partir de hoje, parar de olhar para nós mesmos, parar de olhar para a nossa situação, para o nosso problema. Que possamos realmente ser a Tua imagem e semelhança. Que possamos realmente entender quem o Senhor é de fato. Que possamos ser a resposta para uma multidão que está perguntando quem é Jesus. Que possamos ser essa resposta, Senhor. Que o Senhor realmente possa nos usar. Que o Senhor nos tire, Pai amado, do conformismo. Que o Senhor nos tire, Pai amado, do nosso orgulho, da nossa soberba, Senhor Jesus amado. E que possamos cada dia mais, Senhor, nos desprender de nós mesmos. Nos humilhar na Tua presença, Senhor Jesus. Oh, Senhor, que possamos realmente perder a nossa vida. Que possamos tomar a nossa cruz dia a dia, Pai amado, porque nós sabemos que se nós fizermos assim, Senhor, o Senhor vai nos salvar, o Senhor vai nos alcançar e vai principalmente nos usar
para alcançar essa multidão sedenta, faminta, que precisam ouvir de Ti, que precisam experimentar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Nos usa, Pai, poderosamente, Senhor. Transforma cada vida aqui, Pai, a cada situação agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que eu Te louvo e Te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quer dar a bênção final, seu irmão? Pode ser? Pode ser. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Palavra maravilhosa, impactante, né? Vamos então despedir a igreja. Senhor, eu Te peço, leva cada um, Senhor, para os seus lares, debaixo da Tua proteção. Ao ouvir esta mensagem, Senhor, nós ficamos de fato impactados e queremos, Senhor, sair daqui praticando tudo aquilo que nós aprendemos, tomando a nossa cruz diariamente, negando a nós mesmos e Te seguindo. Então leva o Teu povo, Senhor, nessa direção, Senhor, em nome de Jesus. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus.